Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele, professora de Geografia, e hoje nós vamos conhecer alguns conceitos da geografia para compreender o mundo. O objetivo dessa aula é compreender o conceito de espaço e paisagem, mostrar exemplos desses conceitos no cotidiano. Como todos nós sabemos, a sociedade e a natureza estão em constante mudança. Você já percebeu que algumas paisagens elas mudam com o passar dos anos? Vejamos bem. Ao lado nós temos duas imagens, ambas da cidade de Imperatriz, uma de 1950 e uma de 2020. Elas estão iguais? O que você conseguiu perceber de diferente na imagem de 1950 para a imagem de 2020? Elas não estão iguais, não é? A paisagem, no caso da cidade de Imperatriz, ela mudou porque as paisagens são dinâmicas. No caso, transformadas ou pela ação da natureza ou pela ação humana. No caso da cidade de Imperatriz, as transformações foram socialmente, pois a paisagem mudou conforme os seres humanos vão se relacionando e interagindo com esse espaço, conforme as suas necessidades. A ação da natureza na modificação das paisagens pode ser de forma lenta, como o desgaste de uma rocha pela ação do vento ou da água, ou rápida, como a erupção vulcânica, como mostra na imagem a destruição provocada pela enchente de Morretes, no Paraná. Os seres humanos também transformam as paisagens, ou seja, podem criar um campo de cultivo, abrir ou asfaltar uma rua, construir ou derrubar casas e edifícios. No exemplo da imagem, nós temos o desmatamento como transformação da paisagem pelo ser humano. Mas qual a diferença entre paisagem e espaço? A paisagem é basicamente tudo aquilo que podemos ver ao nosso redor ou perceber pela aparência, ou seja, reconhecer um lugar por vídeos, fotos, pinturas, sem até mesmo ter ido a este lugar. E o espaço geográfico, ele é produzido pela interação entre os seres humanos, a natureza em conformidade com os lugares em que vive. Então, podemos associar paisagem à aparência e espaço à interação entre seres humanos, lugar e natureza. Recapitulando, paisagem podemos associar à aparência e espaço à relação entre os seres humanos, lugares e natureza. Nós também podemos reconhecer um lugar sem nunca ter ido até ele por meio da aparência da paisagem deste lugar. Nós temos o exemplo do Cristo Redentor, localizado na cidade do Rio de Janeiro, que é uma das maravilhas do mundo, que não necessariamente poderíamos ter ido até lá para saber que o Cristo Redentor fica localizado na cidade do Rio de Janeiro. Temos também logo abaixo as Cataratas do Iguaçu, um esplendor de paisagem que fica localizado no Paraná, um dos mais bonitos pontos turísticos do Brasil. Logo ao lado nós temos um dos roteiros turísticos do litoral nordestino, Canoa Quebrada, no Ceará, o famosíssimo Monte Roraima, em Roraima, famoso nas telas da TV, da novela do Imperador, e logo abaixo temos Fernando de Noronha, que é um ponto turístico, palco de artistas. É importante lembrar sobre as paisagens que existem dois tipos de paisagens: paisagens naturais e paisagens culturais. As paisagens naturais são aquelas formadas pela própria ação da natureza, ou seja, mares, rios, lagos, matas e etc. E as paisagens culturais são aquelas formadas pela ação humana, ou seja, ruas, estradas, avenidas, tanto na área rural quanto na área urbana. Assim, vamos fazer um exercício básico para saber se a gente compreendeu esses dois conceitos sobre paisagem e espaço. De acordo com o texto, a ideia de aparência sobre uma coisa que conseguimos ver no nosso dia a dia chamamos de A. Lugar, B. Espaço, C. Ambiente, D. Paisagem. Lembrando que aquilo que podemos ver ou reconhecer no nosso dia a dia, pela aparência, nós associamos a paisagem. Nessa próxima questão, podemos reconhecer um lugar por meio de fotos, pinturas e vídeos através da letra A, espaço, letra B, ambiente,
Letra C, paisagem. Letra D, lugar. Podemos reconhecer um lugar pela a paisagem sem nunca ter ido a esse lugar, por meio de fotos, vídeos, pinturas e etc. Então, a resposta certa é a letra C, paisagem. Para fecharmos o conceito sobre paisagem e espaço, a terceira questão. Quando é possível identificar um espaço? Letra A, pela falta de interação entre artistas, cantores e publicitários. Letra B, pela interação entre artistas, cantores e publicitários. Letra C, pela interação entre seres humanos, lugar e a natureza. Letra D, pela falta de interação entre os seres humanos, lugar e a natureza. Lembrando que a gente não citou em nenhum momento nessa aula artistas, cantores e publicitários, então a gente descarta as duas primeiras alternativas e a resposta correta é a interação entre seres humanos, lugar e espaço. Esse é o conceito básico de espaço. Nesta aula nós aprendemos sobre os conceitos de paisagem e espaço, bem como exemplos do cotidiano aplicados a esses conceitos e as transformações das paisagens. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.